infelizmente, nessa época consumista, a nossa época, que é consumista, é complacente. Computador, todo mundo tem. Eu detesto computador. Lido mal com o computador. Mas ligo às vezes para o jornal, para ouvir as últimas notícias. Não é? Tudo que está acontecendo no país. Tenho ficado pasma com as fotos que eles exibem, porque eles dão a matéria e tem a foto. Não é por uma questão de pudor antiga, não. Eu digo, como é que uma mulher pública sonhos? Eu acho que se alguma delas para pensar, ela verifica que ela não está querendo realizar sonhos, porque no final, esses sonhos se transformam em pesadelo. A vítima. Isso foi levantado um percentual, os seres humanos que mais se apresentam contaminados e comprometidos são as mulheres. Agora, por que isso? Por causa da promiscuidade. Quer dizer, é um preço que vale a pena pagar? É o que se pergunta. Infelizmente, bom, não nos cabe julgar aqui os exploradores da imprevidência feminina. A vítima, entretanto, pode-se cobrar o bom senso inerente à preservação de sua dignidade de ser humano, através de um procedimento de seleção de meios para a consecução dos objetivos pessoais, porque sempre existirão outras alternativas para o êxito. Ao desafio moral, eu acrescento agora o acúmulo de responsabilidade com a instituição de uma família. Quando a mulher conquistou essa vitória extraordinária de ter acesso a todos os ambientes de trabalho, a todos os cargos, a todas as funções, etc., etc., em todas as áreas, ela teve um acréscimo de responsabilidade muito grande. E eu quero me referir àquelas mulheres que constituem família. As solteiras, no meu caso, eu sou solteiro e vou continuar solteiro, eu acho. Não garanto muito não é? Pode acontecer até ao dobrar uma esquina, quem sabe? Quem sabe? Eu disse isso já uma vez, a Naí não foi, né? Dobrando uma esquina, Naí pode acontecer. Mas a essa altura é mais difícil, porque eu estou, pela própria educação e pelo próprio estilo pessoal, muito mais exigente. Muito mais exigente. Me desculpem os cavalheiros presentes. Não é porque me julgue que eu vou ser um grande prêmio para o outro, não, porque aqui para nós, com o temperamento que eu tenho, ia ser fácil ele viver comigo, não. Mas essa responsabilidade surge e se acresce na mulher ao lado das tarefas e atribuições que ela vai exercer, exatamente porque ela é o centro da família. Eu não me esqueço de que uma vez, numa conversa informal, e ele continuava, a comunidade sobrevive intacta. E ele estava se louvando em quê? O professor Nelson Chaves era um filho do Nordeste, adquiriu renome mundial com as suas pesquisas em torno da nutrição. Na universidade fundou o Instituto de Nutrição, que ainda hoje continua. Lá nós mantínhamos conversas extraordinárias, porque ele também tinha uma grande cultura geral. E ele apenas estava afirmando o que via na própria região. Porque quem nasceu no sertão, de família do interior, sabe que tudo dependia do equilíbrio da mãe e família, não é? No sentido de encaminhamento dos filhos. Não que os pais não tivessem uma participação nisso, mas em geral a mãe não trabalhava
fora de casa, ficava em casa e o pai trabalhava, se ausentava, algumas vezes trabalhava em lugares distantes, cidades distantes, e a quem cabia a responsabilidade pelo encaminhamento dos filhos? A mulher. Quando ela desaparecia, então a família se desintegrava toda realmente. Os colaterais não teriam o mesmo desvelo e o mesmo interesse que teria a própria mãe. E assim, esse fato, essa observação é teórica. Aqui estão presentes inúmeras mulheres casadas, com filhos, até com netos, né? Mulheres cujos casamentos não prosperaram, e sabem que essa é uma verdade inegável. É uma verdade inegável. Ao se lançar no mercado de trabalho, da mulher emancipada não se pode exigir que faça uma drástica opção. Ou vai trabalhar e abandona os filhos, ou fica em casa tomando conta dos filhos, ou não vai trabalhar. Não se pode exigir isso. Qualquer mulher conhece esse desafio, e somente a ela compete enfrentá-lo com inteligência e sensibilidade. Exaltada em relação à mulher. E no passado se dizia assim: a mulher não pode trabalhar fora porque ela não tem um raciocínio lógico do homem, ela é mais sensível, ela vai pelo sentimento, não é? Não dá certo. Ela mostrou que estava tudo errado. Porque o ser humano não só tem razão, não. Ele tem razão e sensibilidade. Seja homem, seja mulher. Seja homem, seja mulher. Então, o que é que nós poderíamos dizer à mulher? Que nessas circunstâncias ela use a sua inteligência e a sua sensibilidade. Aliás, esse foi o primeiro, não é verdade? Foi o primeiro este? Estou pedindo socorro, não estou percebendo não. Espera aí, deixa eu ver aqui, que eu desordenei tudo aqui agora. Um segundo. Desculpem, mas eu tenho que seguir esse roteiro. O terceiro desafio é a educação, em sentido amplo. Mesmo em situações mais simples, a aquisição e atualização de conhecimentos gerais ou especializados são importantes igualmente para o desempenho satisfatório nas múltiplas tarefas assumidas pela mulher. Em outras palavras, mulher que não tem interesse em aprender não pode atuar no ombro a ombro com seu parceiro. Não pode. Ela estará sempre inferiorizada e volta a ser dependente. Então, a questão do estudo aqui, me parece, que é um desafio, e isso vai gerar dificuldades em outros patamares onde ela ingressar, como, por exemplo, as universidades. E se ela vai enfrentar a vida profissional sem esse equipamento de conhecimento, ela nunca pode, para se desculpar, dizer: ah, porque entre o homem e a mulher, certo que vão procurar o homem. Isso é coisa do passado e é uma desculpa que não se aceita mais. Eu enfrentei sempre meus desafios enfrentando homens. E quando eles se saíram melhor, eu reconhecia. E daí? Eu não sou a melhor. Mas nunca me deparei em uma situação em que o homem passasse: doutor Rui, eu vou pensar. Doutor Rui me falou na faculdade, doutor Orival, na esquina da antiga livraria Bernstein, onde ele ia muito procurar livros estrangeiros. E eu fiquei siderada. Então, como eu fiz? Fui a doutor Rui e disse que tinha sido convidada para o doutor Orival Lanova. Ele disse: ah, Bernadette, não se preocupe comigo não. Eu gostaria muito de ter você como minha assistente. Mas eu sei que o seu interesse maior está no direito público geral. E não vai perder a oportunidade de ser professora de direito geral do Estado com o Orival Lanova, né? Aí eu fiquei com o Orival Lanova.
Então, esses homens queriam alguma coisa em troca de mim? Se queriam, estavam perdendo tempo. E eles comprovaram isso pessoalmente. E nossa convivência foi sempre a mais cordial e respeitosa. Ali nós éramos realmente companheiros. Só que uns mais graduados, com mais cultura, não é? Com já um nome consagrado, e uma outra principiante, que no caso era eu. Ora, nessa questão da educação, o que me chama também, o que me prende assim a atenção, é o que a mulher enfrenta na educação familiar. Educação da família. Ainda assim, sobra, quer dizer, com todos os afazeres, tem que sobrar para ela uma importante tarefa, que é a educação dentro da família, no âmbito familiar, em que raramente exige uma participação expressiva do chefe de família, mesmo que seja em termos de exemplo de conduta. E os homens que me perdoem. Quer dizer, quando a mulher, quando se coloca sobre os ombros da mulher a responsabilidade de educar os filhos, de dar a orientação dos filhos, não é? Mesmo ela sendo profissional como é o marido, nenhum exemplo esse marido dá. Porque ele às vezes ensina aos filhos como deve ser o comportamento, o marido está fazendo outra coisa bem diferente. Ele, nesse caso, só atrapalha. Seria um dos casos em que nós iríamos um para o norte e outro para o sul. Porque eu considero a educação a coisa mais importante que existe. E, como eu disse, infelizmente, muito maltratada. Nós temos ainda que levar em consideração um desafio, que é o da violência. Aliás, eu vou trazer. Vejam a diferença. Os homens têm curso superior completo, 10%. As mulheres, 24%. No superior incompleto, 39% dos homens, 5% das mulheres. Médio completo, 29%, e as mulheres, 39%. Médio completo, 8% dos homens, 6% das mulheres. Fundamental completo, 15% e 13%. Fundamental incompleto, etc. As mulheres vêm conquistando por isso aqui mais postos de trabalho em Pernambuco, por causa dessa capacitação. E a própria OIT diz que o número de trabalhadoras acompanhado com muito cuidado. Se vocês leem noticiário estrangeiro, vocês veem que as mulheres estão ocupando espaços que nunca foi pensado que pudessem ocupar. Em países muito importantes. Você vê na Alemanha, você vê na França, você vê no Chile, não é? Mulheres ocupando postos que são da mais alta hierarquia dentro do quadro político. E outras que estão tentando. Mas por que estas conseguiram? Porque se vieram preparando ao longo do tempo. E hoje não há mais espaço em que você diga, não, a mulher aqui não entra porque não pode. Porque até mesmo o regime que foi durante muito tempo tão fechado para as mulheres, começou a se abrir. Por exemplo, a formação militar e nos programas da NASA, aquelas que vão nos voos espaciais. Por sinal, uma delas provocou um escândalo agora de arraso, né? De arraso. Ela foi imediatamente punida. Imediatamente punida. A questão agora se trata de discutir essa questão da violência. Aí, realmente, a violência, sendo mundial, nós não podemos equacionar esse problema em questões simples, em linhas simples. Primeiro, porque a violência tornou-se generalizada. Há uns dias atrás,
em conversa com uma pessoa amiga, ela dizia, eu pensei e disse, bom, eu iria para a Suíça, que é realmente um estado extraordinário de se viver, extraordinário. Eu lá estive e fiquei encantada. Ou então para o Canadá. Uma terceira opção, mas não porque fosse inferior, seria Portugal. E de repente eu me dei conta, em todos os países do mundo eu só teria 3 opções. Porque os Estados Unidos também é um país de violência. É um país de violência, em todos os sentidos. Então, nesse caso, a violência se torna hoje difícil de equacionar de uma maneira segura. Primeiro porque generalizou. Segundo porque assume variadas formas de cometimento. Terceiro por ter como alvo não só as mulheres, mas todos os segmentos da sociedade. Pobres, ricos, mulheres, homens, adultos, crianças, idosos. Quem ainda não foi vítima real, é vítima potencial. Sobretudo aqui dentro da igreja. É vítima potencial. Isso talvez explique, eu pelo menos me dou essa explicação, porque ultimamente eu me recolhi mais. Porque eu fui uma pessoa sempre corajosa, que no regime militar enfrentei situações difíceis e perigosas, não me preocupei, não fui para a guerrilha, não. Mas minhas atitudes eram claras, né? Com um discurso que enfrentava a direção da escola. Que Deus o tenha, que ele já morreu. E não entreguei, como era exigido, esse discurso que eu fiz questão de imprimir, para distribuir, feito em praça pública, nas escadarias, não entreguei a nenhum fiscal político para ler. De jeito nenhum. Eu entreguei uma cópia ao reitor, que na época era o Dr. Murilo de Guimarães. Encontrei uma cópia, entreguei uma cópia a ele e disse, eu peço a Vossa Excelência que, por favor, acompanhe a minha leitura. Que era para eu não desfigurar o Pois bem, eu tive coragem para isso, eu fui chamada, eu fui delatada por aluno em sala de aula e fui chamada para o DOPS para dar explicações. E não tinha receio. Hoje eu tenho medo. Primeiro, deixei de dirigir, não dirijo mais. Não dirijo mais. E segundo, para sair, é um esquema complicadíssimo. De noite, quando será à noite, pronto, lá vem o esquema ser montado. Está todo montado. É incrível, né? Quer dizer, a gente fica acuado. Então, essa situação cria para nós um quadro aterrador. E que só pode ser perfeitamente compreendido mediante um estudo sociológico de amplas proporções, para ajudar a compreender as causas e lograr uma minimização dos efeitos. Esse só um segmento, não, qualquer segmento. Vocês acompanham o noticiário e veem. Chega um dia em que nós só temos muito mais notícias desse tipo do que outras notícias de real valor, né? Real valor nesse sentido. Algumas dessas atrocidades tornam-se ainda mais chocantes se praticadas por jovens mal saídos da adolescência. Para não agravar esse relato de horrores, maculando o encontro festivo, resta-nos a última consideração. Os inquéritos não concluídos há anos, após a ocorrência, gera impunidade. Quantos crimes bárbaros aqui em Pernambuco ainda estão para serem elucidados? Quantos? Onde é que está a falha? Só pode ser na instituição pública encarregada da investigação. E onde é que há o bloqueio que ninguém consegue entender? Por que certos crimes não se esclareceram após anos de perpetrados? Ninguém compreende. A lista de crimes hediondos, no meu entender, a essa altura já perdeu até o significado. Parece até um simples exercício de retórica, porque todos esses crimes são igualmente hediondos. Não são somente aqueles que são definidos pela lei, não. A característica de hediondo não depende
da lei, da palavra da lei. Eles são hediondos pela maneira como são perpetrados, seja onde acontecer e contra quem se produzir. A insegurança, a mulher está aí. Né? O jornal de ontem também diz, parece que diz, se não me engano, que não sei onde foi, eu coloquei exatamente, sem aqui. Em Genebra, 1 em cada 5 mulheres sofre violências sexuais antes dos 15 anos. Isso no mundo, né? Denunciou ontem a Organização Mundial de Saúde, na véspera do Dia Internacional da Mulher. Isto causa consequências nefastas para a saúde da mulher, posteriormente. Bastante na vida das mulheres, mais do que as agressões ou estupros cometidos por desconhecidos. Jean enfatizou as graves consequências dessa violência para a saúde das mulheres, citando como, em 2006, 74% das pessoas que viviam com o vírus da AIDS na África na África do Sul, eram mulheres jovens. A alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Louise Arbour, assegurou que a violência contra as mulheres está classificada como um dos crimes mais correntes e menos punidos do mundo. Quer dizer que a impunidade não só acontece aqui, não é um privilégio, entre aspas, do nosso país. Na Europa, me permitam dar esses dados que são realmente importantes. Mais de 500 mulheres morrem anualmente por causa de complicações relacionadas com gravidez e parto. Essa cifra não variou nos últimos 20 anos, enfatizou a diretora da ONU. E na Europa, 20% a 29% das mulheres sofreram violências físicas pelo menos uma vez na vida. De acordo com um estudo realizado em 31 países, trata-se principalmente de violência sexual e doméstica, que aqui no Brasil também é muito alta, infligida na maioria por um parceiro ou um ex-parceiro. Então, você vê que o problema da violência realmente é um problema enorme. Mas tem uma coisa pior para o caso da mulher. A insegurança que afeta a sociedade como um todo deve atingir a mulher de modo especial, sobretudo se ela tem filhos. Sobretudo. É relativamente fácil imaginar sua dificuldade em conciliar no interior de uma política de família um projeto de assistência à distância, nos momentos ou situações de risco, e conferir-lhes a liberdade necessária para que eles se desenvolvam com saúde. Quer dizer, se for uma exigência muito autoritária, pode comprometer o desenvolvimento psicológico dos jovens e adolescentes, das crianças e dos jovens. E se houver omissão, é a mesma coisa, vocês podem ir, que o mundo toma conta de vocês. E na primeira oportunidade acontece. Eu vou relatar um fato que configura muito bem isso. E aconteceu na minha família, infelizmente. Filho único de um casal, parentes meus. Como era filho único, o pai empolgado e a mãe, acredito eu, um pouco à margem das coisas, nesse sentido, né? Teve todas as suas vontades realizadas. Estudar que era bom, nada. Mas surfar, sim. Então, tomam a prancha de surf, isso, aquilo, outro, e vai à praia não sei de onde fazer o seu exercício de surfista. E um belo dia aconteceu. Um belo dia, o casal foi informado de que o garoto tinha sido agredido de maneira brutal por um desconhecido que até hoje ninguém sabe quem foi. Que a própria polícia aconselhou a família: não procure descobrir. É pior.
característica, a família toda. Pego por trás, recebeu um tiro na base do crânio e está em vida vegetativa até hoje. Filho único. Está vendo? Agora, por quê? Porque aquele esquema falhou. Se o pai também anuía com aqueles desejos do filho, para que ele contente, o que deu foi isso. Quer dizer, eu acho que teoricamente sejam minimizados dentro da família, é muito fácil, teoricamente. Mas na prática, do dia a dia, requer uma boa dose de sabedoria, que se traduz na prática reiterada do diálogo. O único instrumento que eu encontro e considero capaz e adequado a uma política familiar sustentável. Vocês não assuntos inteiramente novos, porque na verdade eles todos são conhecidos de vocês. O meu objetivo, na verdade, não era somente falar para as mulheres, porque eu sabia que o auditório seria um auditório misto. Mas também gostaria de alcançar os nossos companheiros, não é? Os parceiros de toda a jornada. Lembrar que, se nós não podemos, isoladamente, fazer nada para modificar esses quadros, e se as mulheres não podem escapar a certos desafios, então só há uma saída: proceder de forma inteligente, cobrar, fazer cobranças a quem nós podemos dirigir queixas e fazer exigências. Agora mesmo se discute no país inteiro a questão da redução da maioridade, né, para efeitos criminais, né? Minoridade, eu estou achando que deve baixar um pouco mais. À primeira vista, é uma solução razoável, mas há também outras propostas de penas mais severas, prisão perpétua, por exemplo, para os monstros da criminalidade, com a qual eu concordo. Mas botar na prisão perpétua um sujeito dentro de um vespeiro de desajustados, eu não sei que vantagem há nisso. Porque a contaminação psicológica aí é um fato. E a redução da minoridade penal preocupa. Porque se é verdade que hoje os garotos que praticam assaltos, furtos, roubos mesmo, armados, dizem: não toque em mim porque eu sou menor, dizem: sou menor. Como se a lei existisse para eles, eles entendem a lei existir para eles fazerem o que quiserem. Então, uma revisão dos criminalistas, dos professores, dos legisladores, seria muito interessante nesse ponto. Cobrar responsabilidade. Nos Estados Unidos, quando eu lá estive fazendo uma viagem de 30 dias a convite da Casa de Cultura Jefferson, em Brasília, foi o Departamento de Estado que me convidou e financiou tudo, num seminário que durou 30 dias sobre instituições democráticas. Então lá eu assisti pessoalmente numa cidade dos Estados Unidos, uma corte que só julgava jovens. E dali, nesse dia, o juiz, até por sinal um rapaz jovem cego, entrou com sua bengala, né, e ia pronunciar a sentença. E ao final ele pronunciou a sentença e mandou que eu recolhesse. Onde? Presídio de maiores. Se ele tinha cometido um crime com todas as características de um adulto, deveria responder num estabelecimento para adultos. Eu então comentei com o meu guia se aquilo ali não parecia meio estranho. Ele disse: como estranho? Não é estranho. Ele tem maturidade para saber o que é certo e o que é errado e agiu como um adulto, então lá para lá. Eu digo: que como fica lá nessa instituição? Não. A instituição é de adultos, mas há uma ala reservada para os menores.
mas não vão para... São cortes juvenis que destinam os condenados para as casas de detenção de maiores. Lá eles então convivem, em alguns momentos, com os maiores, com os de maior idade, mas ficam subordinados a uma vigilância constante e depois então são devolvidos ou à família, se tiverem, ou a instituições. Então, um auditório menor do que esse, mas cheio, porque o juiz vai fazendo, cumprindo as etapas do processo e vai explicando para os presentes o que está acontecendo. Isso a gente faz por isso, isso faz por isso. A pessoa recebe do povo toda a orientação e toda a instrução sobre o que é uma corte de justiça. Interessantíssimo. Agora, uma coisa que deixou meio assim, foi o problema das multas, né? Aliás, fica na cadeira. Aí ele disse, não, eu não tenho não. Então, peraí, chama fulano aí. Fulano vem e disse, quanto é a fiança então? Quem é o responsável? Fulano. Então, eu pago e depois ele me paga. É uma indústria verdadeira. Isso me deixou meio esquisita. Mas enfim, gente, só me resta agora, demorei mais do que eu pensava, porque eu costumo enxertar os meus escritos dessa forma. Acho que fica um pouco mais... Eu estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre algum ponto que eu explorei aqui. Eu não me recusaria a responder qualquer pergunta. Se ficou alguma dúvida que considere importante, estou às ordens. Caso contrário, não, eu dou um tempo. Tem? Só elogios, professor. Eu quero agradecer ao AB, né? E eu ia dizer uma coisa, não sei se teve. Chefe, e uma das coisas que me fez decidir vir hoje aqui, senhor presidente, é porque eu não votei no senhor. E eu digo, se eu recusar, até parece, sei lá, é tão pequeno esse gesto, né? Não vou porque não é aquele em que eu votei, não. Eu quero desejar que conduza a OAB, como todos os que votaram o seu nome, estão esperando que eu faça. E quero lhe agradecer particularmente. Não sei se tu tinha conhecimento desse fato. Se não tinha, tudo bem, eu denunciei agora. Se tinha, eu lhe agradeço ainda mais penhoradamente. Gostaria de registrar. Gostaria de registrar a presença do Dr. Sadi Torres e também de convocá-lo para sentar-se à mesa. E também registrar a presença da doutora Angelita de Moraes Santos, que chegou para aqui nos... E agradecer também a presença dos conselheiros aqui. Gostaria de chamar também para sentar ali. Bem, seguindo o nosso protocolo, com a palavra, o nosso presidente, doutor Jaime Asfora. Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, eu estava com o Eduardo Pugliese assistindo a sessão do tribunal aqui, que nem acabou ainda, foi apenas interrompida para um breve intervalo. Sessão de promoção dos novos desembargadores. Queria também registrar a presença dos nossos conselheiros que estão aqui, Marcela Gueiros e Adriana Rocha,
E dizer à professora Bernadette que nós estávamos certos quando a convidamos, porque queríamos um nome de peso, um nome que representasse o que a gente tem de melhor aqui em Pernambuco nessa ocasião. Eu sabia que ela não tinha votado, não só em mim, mas na gente, mas isso não seria motivo impeditivo, nem motivo que me fizesse desconsiderar a sua história, a sua competência, até porque eu fui aluno da professora e fui contemporâneo de vários colegas que foram seus alunos e, enfim, me incluo no rol de seus admiradores. Queria também, então, passar aqui para o resto da solenidade, para conduzir aqui a mesa do resto da solenidade. Enfim, até porque essa solenidade é composta de uma parte festiva e já estamos chegando perto dessa parte. Na verdade, eu queria também parabenizar, antes de encerrar aqui, de fazer as pequenas homenagens, simbólicas homenagens, todas as mulheres presentes. Apesar de achar que o Dia da Mulher é um dia importante do ponto de vista simbólico, mas será melhor para a mulher quando não houver mais o Dia da Mulher. Né? Minha mãe que sempre diz a mim, quando eu dou os parabéns a ela, e hoje, mais uma vez, ela disse, todo mundo deu os parabéns, eu disse a mesma coisa. Meu filho só me deu os parabéns quando tem o Dia do Homem. Ela não gosta, ela recua os parabéns. Eu acho que ela está certa. Mas é importante comemorar e, como disse a professora, registrar os avanços e registrar ainda as dificuldades que são muitas. Hoje mesmo, eu dei uma entrevista para a Rádio CBN e a gente comentava que em 2 meses os índices de violência contra a mulher subiram no Estado em 20%, sobretudo na área de homicídios. Se matou mais mulher em números percentuais 20% a mais do que no mesmo período do passado. Então, isso é um dado estarrecedor, ainda é uma cultura, né, professora? E se tolerar muito a violência contra a mulher, tolerar muito o abuso sexual contra a mulher, a morte da mulher. Isso precisa combater. Amanhã, inclusive, para terminar aqui minha fala, nós vamos receber aqui cerca de 15 entidades do movimento das mulheres. É SOS Corpo, Casa das Mulheres do Cabo, organizações não governamentais que têm um ótimo papel nessa área, como a ONG Mulher Maravilha, e etc. Várias entidades importantes que vão vir aqui para que a gente ouça essas entidades e aí possamos fazer uma pauta em que a OAB possa ajudá-las, ajudar o movimento. A Comissão das Mulheres, nesse sentido. A Comissão das Mulheres, que hoje será empossada, vai estar presente na Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Cidadania. Enfim, vamos aqui entregar as flores. Como é que está? Baru, doutora Margarida Cardoso. Querida e fraterna, uma pioneira também como professora, a primeira conselheira da OAB, a primeira mulher diretora da OAB e muito nos honra não só ter a mesa, como contar com a amizade da doutora Naí e a participação da doutora Naí. Então, também fará parte desse evento aqui a assinatura de uma resolução assegurando cotas de igualdade de gênero dos órgãos da OAB. Então, todas as comissões vão ter 30% de cada gênero. Isso é uma coisa que a gente considerou positiva e que estamos fazendo. Então, vamos para essa parte final aqui. Pelo menos que esse século municipal, com a precisão de peculiar. Você vai falar um terço aí, você vai ter que explicar. Com olho inteiro. Nossa presidente da subseccional, vai representar todas as presidentes subseccionais, doutora Angélica Moraes.
Eu nunca recebi. Eu só recebi flores na minha vida 3 vezes. É pouco, né, professor? Tem 2 namoradas, 2 ex-namoradas. Professor, agora me pegou. Quando eu saí da procuradoria, eu era procurador-geral adjunto, aí o pessoal da assessoria me deu umas flores. Coroa não. Doutor Paulo Siqueira, uma homenagem intradiretoria. Vai homenagear a doutora Karine Delgado e a doutora Fernanda Menezes, são nossas 2 diretoras. Muito competentes, talentosas, bonitas e charmosas. Aliás, a elegância faz parte aqui da mesa. A doutora está reclamando que não foi recitada. A sua elegância é claro que tem que ser recitada. Representa você qual vamos começar com o Bia da escola. E vai receber aqui uma homenagem simbólica. Também queríamos homenagear outras dirigentes de subseccionais aqui presentes. Maria Auxiliadora Recamundo Martinez, vice-presidente da OAB de Olinda. Nossas conselheiras, Adriana Rocha e Marcela Gueiros. E nossas funcionárias, Ana da Hora, nossa secretária. Ana Paula Cordeiro. É bom que o candidato vai conhecer aqui agora. Janaína Cristiane, Maria, Jaqueline Barros, Carla Paz, Kiara Monteiro, Pompeia Maria do Carmo, é dupla, Maria do Carmo, mais conhecido como Carmo. Taciana Nunes e Vanessa. E as funcionárias da Caixa.
Aida Maria Elizabeth. E finalmente Flávia e Yolanda. Para que nós possamos começar aqui, dando oportunidade de recomeçar e encerrarmos e também participarmos do coquetel. Como eu já disse, ele está empossando a comissão designante, que é composta por Margarida Cardoso, Graça Barza, Isabela Barros Melo, Eugênia Simões, Hebron, Leonardo Cunha e Angelita Moraes. A Comissão das Mulheres começa a trabalhar a partir de amanhã nessa reunião. Vamos ter aqui com o Movimento de Mulheres. Então, eu agradeço a presença de todos, sobretudo. Desculpa, eu citei o nome de Leonardo errado. Porque Leonardo Bezerra, porque tinha Leonardo Carneiro Bezerra, e eu desavisadamente achei que era Leonardo Carneiro da Cunha. Enfim, desculpa. Mas enfim, é Leonardo Bezerra. Enfim, para terminar, a secretária-geral, doutora Fernanda Menezes, vai ler aqui nossa resolução que está instituído hoje. Que é, de fato, um marco para o dia e que é historicamente importante para o OAB. A resolução 1/2007 estatui cota mínima de diversidade de gênero na composição dos órgãos e comissões da secção de Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil. A diretoria do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, há de referendo do Conselho no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58.1 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, combinado com o artigo 49, inciso 13 do Regimento Interno da OAB, considerando que a igualdade entre os gêneros, malgrado derivar do princípio isonômico constitucionalmente consagrado, ainda não constitui, em sua plenitude, uma realidade no seio de nossa sociedade, nem tampouco em nossas instituições. Considerando ainda que é dever da sociedade civil organizada e de todas as instituições lutar pela igualdade entre os gêneros, combatendo as discriminações e preconceitos que subsistem em relação ao gênero feminino, considerando, por fim, o intuito da secção Pernambuco da OAB de conferir exemplo às demais instituições, cumprindo assim seu papel precursor das importantes questões sociais, entendendo oportuno fazê-lo na presente data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, resolve. Artigo 1º. Os órgãos e comissões da secção de Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil serão compostos por membros de ambos os gêneros, assegurada a cota de participação mínima de diversidade de gênero, correspondente a 30% das vagas de cada entidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Recife, 8 de março de 2007.